Você chegou em um restaurante, pediu a carta de vinhos, o garçom trouxe, ou o sommelier a trouxe, você viu aquela lista de vinhos, aquela imensidão de rótulos, e você se fez a seguinte pergunta: e agora, qual desses vinhos aqui é bom? Ou melhor, qual desses vinhos aqui eu devo escolher para poder harmonizar com o prato? Se por algum acaso você já teve essa dúvida na hora de escolher um vinho dentro de um restaurante, ou que seja até mesmo em uma adega, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender como escolher um vinho em uma carta de um restaurante. Eu sou Antônio Sommelier e você está no canal Antwine. Com certeza, meus amigos, essa é uma dúvida que já pegou você, já pegou alguém um dia. Alguém nesse exato momento deve estar em um restaurante passando por essa situação. Eu, um dia, já passei por essa situação, antes mesmo de me tornar sommelier. E eu sei realmente como que é, as perguntas que acontecem, o que vocês acabam pensando na hora de escolher um vinho, com aquela imensidão de opções que tem naquela carta do restaurante. Mas hoje eu vou passar algumas dicas para vocês que são basicamente fundamentais no momento de você escolher o seu vinho em um restaurante. Algumas regras que são importantes seguir no momento que você estiver lendo a carta, que você estiver ali com a carta de vinhos, ou até mesmo pensando em qual prato você pedir. Algumas opções, algumas coisas que vocês devem prestar atenção antes mesmo de apontar o dedo na carta e falar: eu gostaria desse rótulo. Esse vídeo de hoje, então, foi preparado para você que tem essa dúvida, que quer sanar essa dúvida e que quer começar a pedir vinho de uma maneira mais assertiva. Vamos lá. Primeiramente, vamos tirar da nossa cabeça que a Pinot Noir ela é uma uva leve, né? Que é um vinho mais levinho. Não é porque a Pinot Noir ela costuma entregar vinhos mais translúcidos, vinhos mais claros, quer dizer que elas sejam de fato um vinho mais leve. Na verdade, quando você pede uma uva Pinot Noir, o que nós, como profissionais, o que o profissional no mundo do vinho ele entende? Esse cliente ele quer um vinho leve, ele quer um vinho macio, mas às vezes gera aquela dúvida: qual que é o paladar que essa pessoa toma em vinhos? O que exatamente ele consome? Por quê? A Pinot Noir é uma uva que ela é de origem francesa, da região da Borgonha, e ela é a protagonista de grandes vinhos, como o Romanée Conti, né, dentre muitos outros rótulos, principalmente da região da Borgonha, região de Côte d'Or, Côte de Nuits e Côte de Beaune. Essa uva, quando plantada na Europa, ela tende a entregar vinhos com estrutura, vinhos com acidez elevada e vinhos com muito potencial de guarda. Quando essa uva ela é plantada na América do Sul, ela já tende, claro, dependendo da região, ela tende a ser uma uva mais leve, entregando vinhos mais frutados, vinhos mais frescos, vinhos mais leves, até mesmo com baixo tanino e baixa sensação de adstringência. No momento que você pede, eu quero um Pinot Noir, eu gostaria de um Pinot Noir, fica um pouco confuso, porque você tem sempre essa diferença da uva, da região, do plantio, do cultivo, e acaba sendo basicamente uma falha de comunicação dentre as duas partes, quem está pedindo e quem está escutando, né? Quem vai trazer o vinho. É sempre interessante você pedir para o profissional, que seja o garçom, que seja o sommelier, ou que seja a pessoa que está te atendendo, você solicitar um vinho mais leve, com baixo teor de tanino, aliás, com baixo teor alcoólico, com tanino macio e um vinho mais fácil de ser tomado, que não necessariamente precise de alguma comida para estar tomando vinho. Então ele se torna um vinho até mesmo mais leve. Um outro erro muito comum é as pessoas falarem: eu quero um vinho com pouca acidez ou com nenhuma acidez. Meus amigos, se o vinho ele não tem nenhuma acidez, ele acaba se tornando um líquido completamente sem vida, completamente intragável, porque ele acaba se tornando basicamente um suco de uva alcoólico. A acidez no vinho ela é necessária porque ela vai te ajudar a melhorar e a ter uma percepção nas papilas gustativas de uma maneira muito mais vantajosa, porque a acidez ela vai ajudar a limpar a gordura que fica no paladar, depois de, por exemplo, você comer um prato com muito molho de queijo, ou com que tem uma gordura um pouquinho mais presente, como molho glacé, ou se você gosta de comer aquele bife chamado entrecôte, que é o famoso bife ancho, ele também vai te trazer essa sensação. Então a acidez e a astringência que pega no fundo do paladar, que dá aquela sensação de secor na boca, ela é sim importante no vinho. Ah, Antônio, mas alguns vinhos eles têm um paladar muito seco. Sim, alguns vinhos têm. Isso em se tratando de vinhos mais jovens, de vinícolas ainda pouco experientes de se produzir vinhos, e geralmente são vinhos de grande produtividade. É um contexto que nós podemos e precisamos prestar atenção que
O vinho, quando ele vem de uma vinha muito jovem, essa vinha ela dá muitos cachos com muita acidez e baixa complexidade. Então, geralmente é um vinho de grande produtividade, é um vinho de grande produção, e ele acaba não sendo um vinho que supra, né, muito bem as expectativas. Quando esse vinho ele é produzido de uma maneira ou de uma vinha que ela tem meia idade, falando ali mais ou menos entre 10 e 20, 30 anos, né, e uma de meia idade beirando ali 40, 50, indo para uns 60, 70 anos mais ou menos. As raízes daquela vinha elas já estão mais profundas no subsolo, já está pegando mais complexidade, então ela consegue entregar menos bagos de uva, porém com melhor complexidade e uma acidez também mais equilibrada. Geralmente esses vinhos eles possuem passagem em madeira, que era para poder ter o auxílio da madeira tendo o contato com o vinho e gerando notas terciárias, como notas de couro, tabaco, celeiro. Isso vai depender, claro, do tipo de madeira, da tosta de madeira, do corte de uvas, o tempo que fica dentro da barrica e assim sucessivamente. Até mesmo dentro da garrafa, esse vinho ele passa por um processo evolutivo, gradativo, lento, mas ele vai passando. Aquela microoxigenação vai fazendo com que ele fique cada vez melhor. É claro que também possuem as vinhas mais velhas. Geralmente ele vem escrito nos rótulos, vinhas velhas, né, em alguns vinhos. Isso significa que as vinhas já têm mais de 80 anos, beirando 100, 120, até um pouco mais. Então as uvas elas começam a se produzir com muito mais complexidade, porque a raiz da videira ela já está fincada a metros abaixo do solo, pegando cada vez mais complexidades nas camadas mais profundas, dando para a uva maior complexidade, melhor potencial de guarda na hora de se produzir o vinho, e também ela vai se produzir com poucos bagos, ou seja, vinhas muito jovens, muita produção, baixa complexidade. Vinhas de meia idade, média produção, boa complexidade. Vinhas mais velhas, baixa produção, altíssima complexidade. Por isso, geralmente, esses vinhos em cartas de restaurante, em lojas, em adegas, em lojas, enfim, eles acabam tendo um preço muito mais alto, porque eles são vinhos que são, sim, melhores trabalhados. Uma outra dica que é importante de vocês seguirem é a seguinte: nunca peça o vinho, assim como eu expliquei da Pinot Noir, pela uva. Como, por exemplo, as pessoas querem um vinho branco, tendem a pedir, eu gostaria de um Chardonnay, ou uma Sauvignon Blanc. Não que não seja errado, porque às vezes é uma uva que você, sim, consegue apreciar com melhor exatidão, você já tem uma familiaridade muito mais acessível, muito mais assertiva com essa uva, mas o vinho, ele nada mais é do que descoberta. Normalmente as pessoas falam, ah, mas eu não conheço essa uva. Tudo bem, você não conhecia a Chardonnay, você não conhecia a Pinot Noir, você não conhecia a Sauvignon Blanc, você teve que tomar para conhecer. Quando a gente se fala de qual que é o seu perfil do mundo do vinho, qual que é o perfil de vinho que você gosta, seu perfil de vinho tinto, perfil de vinho branco, nós estamos falando exatamente sobre isso. Ah, eu gosto de vinho mais encorpado, mas eu gosto de Malbec. Mas nem toda Malbec vai te entregar um vinho encorpado. Assim como nem toda Cabernet Sauvignon vai te entregar um vinho muito tânico. Isso vai depender muito do país, a região, o método de vinificação, quanto tempo tem as vinhas e assim sucessivamente. É uma gama de fatores muito profundo que acaba influenciando sim no valor, aliás, no produto final que é o vinho. Então, nesse caso, quando vocês forem pedir um vinho no restaurante, vocês podem trocar esse storytelling, vocês podem mudar a forma de pedir. Ao invés de pedir um vinho pela uva, peça um vinho pelas características. Por exemplo, gostaria de vinho branco leve, sem muita citricidade, um vinho equilibrado e com pouca ou nenhuma passagem em madeira. A pessoa que estará do outro lado vai interpretar que você quer um vinho leve, fácil de tomar, que não necessariamente seja um vinho tão complexo ou que exija que você esteja comendo alguma coisa, assim também como no tinto. Uma dica muito importante: nunca peça um vinho suave, porque para toda a gama profissional, o vinho suave é aquele vinho que tem adição de açúcar no processo de produção, que basicamente é um subproduto do vinho. Geralmente é aquele vinho de prensa, aquele vinho de baixíssima qualidade, que o produtor adiciona açúcar e vende ele como um vinho suave. Você pode trocar a palavra do suave por leve, o suave por macio e assim sucessivamente. Você pode ter uma gama de palavras para poder exemplificar isso. Então, na próxima vez que você pedir o seu vinho, lembre-se desse vídeo, lembre-se dessas dicas e segue a gente para mais notícias do mundo do vinho. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do meu site, onde lá você vai conseguir ter acesso a alguns cursos, alguns e-books
E aí você pode baixar, ler em qualquer lugar, estudar no seu tempo, da sua forma que você mais desejar, da forma que mais lhe convém. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido essas dicas do mundo do vinho, sobre como se pedir vinho. E vejo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam de seguir a gente aqui no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Deixem joinha e até já!